bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma semana. Espero que vocês todos possam estar muito bem, né? Uma semana aí que a gente passou do nosso processo avaliativo, né? Tivemos as nossas provinhas, as nossas primeiras. Espero aí que vocês, né, tenham conseguido aí desempenhar um bom papel durante a realização da prova, ok? E aí, possivelmente, já na próxima semana, a gente inicia, então, as correções referente, né, às nossas atividades avaliativas. Pessoal, a gente vai dar continuidade, então, na nossa aula, né, na unidade 2, nosso material do livro EDB, página 75 e página 76, tá? Essa é a nossa aula 1 da semana, 25 de maio. Consigo subir aqui, é a disciplina de Geografia, professora Rafael, tá? Coloquei bem em cima da página, mas não tem problema. Página 75 e 76, para que vocês possam, então, se organizar. Seguimos, então, pessoal. Eu dei uma olhada na aula, né? E aí a gente vem trabalhando, então, essa questão. A população estruturada por idade e gênero, né? A gente já mencionou isso na nossa última aula, mas é importante aí nós retomarmos, né, para esse vídeo ele não ficar cortado e dar aquela impressão que não está tendo continuidade, né? Então, nós temos aqui população jovem, considerada aí os de 19 anos de idade, né? Nós temos, então, a população adulta, entre 20 a 29 anos de idade, população idosa acima de 60 anos, né? Essa é a consideração aí que a gente tem. Falamos, então, da distribuição dessa pirâmide etária por gênero aqui no Brasil, né? Então, a gente tem mulheres e homens. Essa pirâmide aqui, ela foi elaborada junto do ano de 2010, na verdade, foi elaborada no ano de 2010, né, junto aí com o IBGE. Então, o IBGE é quem elabora essas características dessa distribuição, então, da população, né, por conta da elaboração do censo demográfico, né? E aí nós analisamos uma por uma dessas questões. Mencionamos, por exemplo, que esta parte inferior aqui é a parte da base da nossa pirâmide, né? E aí nós vamos ter, então, a formação do meio dessa pirâmide e depois ali a configuração que se encaminha para o topo, né? Observamos que temos aqui, se tratando do Brasil, uma base que ela é considerada ali, né, não tão larga e também não tão estreita, né? E observamos que o topo, sim, de nossa pirâmide, ela tem essa característica totalmente estreita, né? Isso significa dizer que nem todos que nascem aqui, eles chegam, então, ali até os seus, acima dos seus 90 anos de idade, né? Como a gente observa aqui na pirâmide em si. Falamos também dessa composição dessa pirâmide, fazendo uma comparação da pirâmide lá do ano de 1991 até o ano de 2010, fazendo essa comparação direta, né? Então, 2000 está representada para a gente na cor verde, e o ano de 1991 é essa do fundo, né, em cor amarela. Observem, por exemplo, né, e aqui a gente tem ainda os traços, né, de 2010. Mudou muita coisa, pessoal? A gente analisando aqui, né, mudou. A gente observa que houve uma diminuição nessa base dessa pirâmide, né, isso significa dizer que, então, a nossa taxa de natalidade sofreu uma queda e vai havendo, então, um alargamento, meio que tímido, mas ainda acontece esse alargamento aqui da base, do topo da nossa pirâmide em si, né? Isso vai acontecendo aqui conforme a gente observa nesse gráfico, ok? Então, temos ali a organização dessas sequências, né? Década de 1991, década de 90, 2000 e 2010, ok? Observamos, então, todas essas mudanças aí. E essas mudanças, né, obviamente, no comportamento da estrutura, ela acaba não sendo igual, né? Então, tem pra gente, o comportamento dessa estrutura não é homogênea, isto é, não se apresenta igual em todo o território. Isso porque o momento em que esse processo iniciou, a velocidade com que as mudanças ocorreram apresentaram-se de forma diferente entre os lugares, municípios, estados e regiões. E que isso está querendo dizer para a gente, né? Está querendo dizer, porque por mais que nós tenhamos aquelas três distribuições das tabelas em si, né, das tabelas, perdão, dos gráficos representados em si, eles não vão seguir uma característica que ela é homogênea, que ela seja igual
por todo o território brasileiro, tá? Vai haver diferenças. Por quê? Porque regiões, municípios, estados, eles acabaram ali tendo configurações diferentes na sua existência, no seu processo de formação, e isso acaba influenciando, então, sim, as características da estrutura de uma pirâmide etária da população, certo? Isso que o trecho está querendo ali mencionar para a gente. Aí nós temos aqui, então, né, continuando, temos algumas das consequências socioeconômicas relacionadas a essa realidade, entre as quais nós temos aumento da população adulta, da população economicamente ativa, o PEA, aumento do número de idosos e dos gastos do governo ali com as pessoas em previdência e também na questão da saúde em si, né? Como a gente observa que houve esse estreitamento da base da pirâmide, nós analisamos então que aumenta essa população adulta, o meio da pirâmide ela vai ficando um pouco mais larga, né? O que representa aí essa população adulta, e no topo da pirâmide a gente tem então o processo de alargamento dessa pirâmide, o que significa dizer para a gente que nós teremos então um número maior de idosos, né? E com isso vai aumentar assim os gastos da previdência e também da questão da saúde, né? Previdência, no caso, a aposentadoria e a saúde em si, tá? Página 75 do livro de vocês, nós teremos o seguinte, né? Cada vez menos jovens, cada vez mais idosos. Então, vocês podem pegar para a leitura essa página 75, né? Até a década de 90, o Brasil era considerado um país jovem. Mas, se prestarmos atenção nas pirâmides etárias do Brasil, diferentes épocas, né? De lá para cá, podemos perceber que essa realidade está mudando. A população do nosso país, ela está envelhecendo. Mas como sabemos disso, né? Como é que se chega a essa conclusão? Como é que se chega a esse estudo? A base da pirâmide está mais estreita, como já havia mencionado, né? Significando ali menos jovens. E o seu topo mais largo, anunciando ali a presença de mais idosos, como a gente fez a análise certinha ali da pirâmide, né? E aí, vamos lá. Temos aqui noção. E assim é. Quanto mais idosos, maior a necessidade de maiores investimentos voltados ao interesse dessa faixa etária. Como eu já mencionei a questão da previdência, né? E também a questão da saúde. Se nós temos mais idosos, obviamente que o Estado vai aí procurar, né, os seus meios de dar aí os investimentos voltados para essa população, né? Com a diminuição de jovens, a população adulta com idade apropriada para o trabalho também aumentou, né? Vai ter aí a maior procura, então, desses adultos no mercado de trabalho. Esse fenômeno vem ocorrendo devido aos diversos fatores, entre os quais nós temos diminuição das taxas de natalidade e da taxa de fecundidade, aumento também da nossa expectativa de vida, né? Taxa de natalidade, nós temos ali esse número de nascimentos, né? A taxa de fecundidade, então, as pessoas ali com possíveis nascimentos, então a gente tem, né, a categoria ali das mulheres que estariam, por exemplo, grávidas e etc. Então a gente tem essa característica, então, dessa taxa de fecundidade e também o aumento, então, dessa expectativa de vida. Qual é a idade que o brasileiro hoje vive, né? Nós temos, então, essa característica, tá? Você já ouviu algum comentário tal como: no Brasil há mais mulheres do que homens, né? Vocês já chegaram aí a ter essa dimensão que no Brasil há mais mulheres do que homens? Pois isso é verdadeiro. E a nossa realidade, as mulheres formam ali a maior parte da população do nosso país. E de acordo com o IBGE, no ano de 2010, nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, havia mais mulheres que homens. E na região Norte, mais homens que mulheres. Então, de todas as regiões que nós temos aqui no Brasil, a região Nordeste é a única que se apresenta, então, com características de mais homens. As outras regiões, todas as mulheres acabam ali tendo esse número maior, né? Observe o quadro a seguir, o predomínio das mulheres, então, em nosso país em si. E aí nós vamos ter região brasileira, né? Todas as regiões. Deixa eu mover para cá para que vocês possam observar melhor. Ok. Então, nós temos aqui a região norte, né? Com aproximadamente ali 8 milhões de homens e 7 milhões de mulheres, né? Colocado aqui pra gente. A região nordeste, 25 milhões de homens e 27 milhões de mulheres, perdão.
Nós temos a região Sudeste com 39 milhões de homens e 41 milhões de mulheres. A região, então, Sul, né, com característica ali de 13 milhões de homens e aproximadamente quase ali o número aproximado de mulheres, também com 13 milhões. Região Centro-Oeste, 6 milhões de homens e 7 milhões ali, então, de mulheres em si, né? Então, esse aqui é o número do IBGE, né, em números do ano de 2015, colocado aí para a gente, então, como essa característica em si, ok? Seguimos. Alguns fatores contribuem para que isso aconteça. Taxa, né? A gente tem ali maior taxa de mortalidade entre os homens, principalmente porque há mais mortes de pessoas do sexo masculino em acidentes de trânsito devido à violência, né? E aí a gente tem então a questão dos crimes, por exemplo. Então, a população masculina, infelizmente, acaba se envolvendo aí um pouco mais nessa situação dos acidentes de trânsito, né? A questão da violência e também tem a questão da saúde. Nós sabemos que quando se trata da população masculina, tem-se mais essa dificuldade de tratamento, né? De seja aí relacionado aos mais variados tipos de saúde. Então, eles procuram menos o tratamento médico, né? Isso vem modificando, sim, com o tempo. Mas ainda a taxa ela acaba sendo inferior em relação às mulheres, tá? Pessoal, aí nós vamos ter então, né, continuando a apostila de vocês, a população estruturada por atividade e distribuição de renda. Então, nós vamos ter nossa classificação, nessa classificação, perdão, o IBGE separa a população ativa e inativa. Então, nós temos aquela população considerada ativa e nós temos aquela população considerada inativa. É considerada a população economicamente ativa, PEA, as pessoas entre 10 e 65 anos que estão trabalhando ou estão à procura de emprego, né? Então, as pessoas que têm ali entre 10 anos e 65 que estão trabalhando, elas entram, então, nessa contagem da população economicamente ativa, ok? E a população economicamente inativa, a PEI, pessoas que exercem atividades sem remuneração ou que não trabalham. Então, elas acabam entrando dentro dessa classificação da população economicamente inativa. Conceito de qualidade de vida. Às vezes a gente menciona, né, a conceito de qualidade de vida, as pessoas elas acabam sobrevivendo mais em países que são desenvolvidos, porque eles apresentam uma qualidade de vida melhor. As pessoas que moram em países considerados emergentes ou subdesenvolvidos não têm, então, essa característica, né, de qualidade de vida, mas aí o que seria isso? Então, nós temos, né, o conceito de qualidade de vida é muito abrangente, compreende não só a saúde física, mas como estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais em casa, na escola, no trabalho e até a sua relação com o meio ambiente. Então, vejam que todas as nossas atividades humanas, elas acabam ali entrando nessa contagem, nessa soma, né, para atribuir o conceito de qualidade de vida. Então, qualidade de vida não é só ter a sua saúde física ali, né, bem. Então, é um conjunto, né? Inclusive, vai envolver até a nossa relação com o próprio meio ambiente, né? De fato, existem naturalmente outros fatores que a influenciam, mas comecemos por ver o que significa qualidade de vida para a Organização Mundial da Saúde, no caso, a OMS, né? Recentemente, bastante mencionada aí pela mídia, né? A gente tem, então, a OMS em bastante evidência por conta aí dessa questão da pandemia em si, ok? Então, a gente tem aqui, né? Essa parte que vai considerar, vai estar inclusa aí dentro dessa questão da qualidade, tá? A gente vai ter, deixa eu aumentar aqui, indicador que mede o desenvolvimento humano dos países membros da ONU, né? Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador que mensura o grau de desenvolvimento humano dos países a partir de aspectos como educação, renda e saúde. Trata-se de uma ferramenta utilizada pelo Programa das Nações Unidas e para o Desenvolvimento, no caso o PNUD, para avaliar todas as nações que são membros da ONU, Organização das Nações Unidas. Então, é um dos critérios utilizados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, é atribuir aí essa questão do desenvolvimento, desse índice de desenvolvimento humano, de acordo, então, com cada nação em si, né, e para isso foi criada, então, uma ferramenta chamada de
que possa classificar a questão da saúde, a questão da renda e a questão da educação, né? Elaborada então pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é um fragmento ali que a gente pode falar assim, né? A gente pode mencionar da ONU em si. Então, o IDH ela tem importância, né? E é uma importância muito significativa, por permitir que países identifiquem os quesitos que apresentam algum grau de deficiência, possam assim estabelecer estratégias e planos para melhorá-los, né? Com base nas faixas definidas pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, temos o desenvolvimento humano muito alto, né? Que ele vai de 0,8 ou de 0,800 a 1. Então, a população que fica inserida dentro dessa classificação de muito alto, ela tem essa denominação de 0,800 a 1. Desenvolvimento humano alto, né? Que vai de 0,7 ou 0,700 a 0,0799, né? 799, que tem uma vírgula, tá, gente? Para a gente analisar aqui. Desenvolvimento humano médio, que vai de 0,6 até a 6, 0,699, né? Ou de 0,600 até 0,699. Desenvolvimento muito baixo, de 0,500 a 0,599. Desenvolvimento humano muito baixo, né? De 0, na verdade, ali a gente tem de 0 a 0,499. Então, eles fazem essa classificação para estar inserindo ali os países de acordo com esse Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? Os países considerados ali muito baixos esse índice de desenvolvimento humano, nós teremos então uma faixa que ela vai de 0 a 499. E aí, um país que tem uma classificação, então, muito alta, vai de 0,800 até 1, né? Então, não ultrapassa a linha de 1 ali para essa classificação. Tá, pessoal? Então, a gente encerra a aula de hoje, né, neste tópico. Gostaria muito que vocês aí realizassem as atividades no caderno de vocês, da página 68 do livro EDB. Já foi mencionado na última aula, mas caso alguém não tenha feito, caso alguém tenha se esquecido, né? Que vocês possam, então, pegar essas atividades, resolvê-las no caderno, que assim que a gente retornar, a gente vai ter acesso aí à correção de todas as atividades, né? Espero que seja breve esse retorno, não demore tanto assim, que a gente também tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Abração, até a nossa próxima aula.